Vamos falar agora sobre a tragédia climática lá na Espanha, né? Mais de 200 pessoas morreram surpreendidas pelas fortes chuvas, né? E o que isso pode trazer de aprendizado para nós? Principalmente por quê? Porque na Espanha, naquela região atingida por essa tragédia climática, a grande reclamação está na falta da participação do governo, na previsão, no alerta, no atendimento durante e pós toda essa tragédia. Então eu estou recebendo o Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres, porque mais uma vez fica evidenciado que nós vivemos num período em que essas catástrofes acontecem e, querendo ou não, acontecem com frequência e a gente precisa estar atento a tudo isso, né, Neto? Bom dia. Um bom dia, Jorge Tais, um bom dia à equipe da Rádio Itaberá FM. Gostaria de cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos assistem nessa manhã ensolarada de sexta-feira. Que bom, né? Excelente. Tá boa a chuva. Excelente. Mas lembrando que a chuva sempre, uma chuva equilibrada, uma chuva no limite, é extremamente benéfica ótimo, para né? todos, né? E mais uma vez, parabéns à Rádio Itaberá, a seus dirigentes e equipe técnica por sempre dar espaço para nós conversarmos sobre um assunto tão importante e tão atual, que são exatamente os desastres de origem em eventos naturais severos, tá? Que estão cada vez mais impactando a população mundial. Quantas vezes nós sentamos aqui para conversarmos a população catarinense, a população do Vale, mas hoje é uma realidade cada vez mais acentuada na população mundial. Saímos há poucas semanas do furacão Milton, que pega exatamente a América Central, Caribe, Estados Unidos de forma severa, um furacão considerado o mais severo dos últimos 200 anos, que começa em categoria 5, quando impacta o continente norte-americano, impacta rebaixado, categoria F1, F2, ou seja, todas as atenções do mundo para a América do Norte e 20 dias depois as nossas atenções voltadas para a Europa, a região de Valença, na Espanha, que é uma região litorânea mais para o leste da Espanha, que faz divisa com o mar Mediterrâneo, que esse é um dos grandes principais pontos, né, que acentua as chuvas que a gente acompanhou pela imprensa, exatamente estar próximo do oceano, no caso do mar Mediterrâneo. Para quem nos ouve, né, Valença está exatamente do lado oposto a Portugal, então Portugal banhado pelo Atlântico, quase que em linha reta, Valença, na Espanha, banhado pelo Mediterrâneo. Jorge, e esse fenômeno das chuvas na Espanha, ele tem correlações muito similares com o período de chuvas nossos aqui. O que aconteceu lá? Nós temos exatamente uma frente fria vindo a partir do Polo Norte, que encontra uma região extremamente superaquecida, com uma quantidade de umidade de atmosfera extremamente mais ampliada devido ao processo de aquecimento global. Existe um instituto que monitora essas questões clima-tempo na Europa, em especial na Espanha, que eles chamam de Instituto Copérnicus. E eles estavam já escrevendo a respeito disso, que 2024 foi um dos períodos mais quentes da história de monitoramento da Europa, em especial da Espanha, com temperaturas acima de alguma coisa que nós temos ouvido muito agora, que é a temperaturas acima do período pré-industrial, tá, do homem. Então, nós já temos período antes de começar o grande desdobramento da industrialização laboral humana, nós já estamos com temperaturas acima do que era, então, a temperatura média daquela época do planeta. E da Espanha extrapolou todos os limites em 24. Isso, nós temos o quê? Nós temos grande evaporação, principalmente dos oceanos, com massas de ar frio importantes entrando e encontra isso tudo em desequilíbrio, alcançando aí, então, índices nunca vistos ou nunca experimentados, pelo menos nas últimas 5 décadas. Está se falando, essa chuva na Espanha, que foi do dia 29 de outubro, está se falando de uma chuva de recorrência de 50 anos, pelo menos. Então, fazia 50 anos que não se experimentava uma concentração de chuva quase 500 milímetros em 24 horas. Vamos trazer aqui para a gente, né? Vamos lembrar do Rio Grande do Sul, quase o mesmo período, né? Exatamente, né? Então, observa, nós temos uma recorrência interessante a cada 50 anos, até interessante falar assim,
todo o sistema de segurança do Vale do Itajaí para inundação, ele é um sistema desenhado para chuva de 50 anos. Essa chuva pontual que ressurge a cada período, né? De 50 anos. Lembrando que 2008, para nós no Vale, algumas literaturas falam de uma recorrência de 500 mil anos, a nossa chuva de 2008. Aquele regime meteorológico que se implementou ali em 2008, 14 semanas de chuva, 1.500 milímetros, 400 milímetros em 48 horas, 200 milímetros em uma hora, que foi o nosso desenho de 2008, seria uma recorrência de 500. Tá? O que a Espanha experimenta agora, o que o Rio Grande do Sul experimentou, foram recorrências de 50 anos. Mas com esse desenho que está cada vez mais severo, uma frente fria encontrando uma massa de ar quente importante, fazendo um grande êmbolo de temperatura e fazendo com que toda aquela massa fria se condense e descarregue em grande quantidade em região muito pontual, que pegou exatamente a região do litoral leste de Valença, causando todo o desastre que a gente viu. As características geográficas da região da Espanha também foram favoráveis. Nós estamos falando de uma questão de enxurrada. Ela é muito montanhosa em direção ao oceano. Então essas chuvas descarregaram nas montanhas, chegam em grande velocidade no vale. Um exemplo do que nós tivemos 2020 para 2021, o presidente Getúlio. Isso. Você tem um vale, cidades ao fundo de vale, região montanhosa ao fundo. Uma região importante de chuva na região montanhosa, você tem grande quantidade de água chegando nas cidades, a partir não obrigatoriamente do rio, mas a partir de toda a questão de ruas que viram rio, né? Ruas que viram rio. Diferente do que nós vimos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nós temos um evento com características de inundação gradual, de enchente, grande quantidade de chuva numa grande questão de planície, onde o rio principal não dá conta e extravasa. Ali na Espanha é mais parecido com o que aconteceu conosco em 2008. Uma grande quantidade de chuva formando uma enxurrada importante. Tá? Então tem esses pontos. De qualquer maneira, são eventos naturais extremos, ponto fora da curva média do que se está acostumado, e você tem a resultante desse fenômeno que se viu no Rio Grande do Sul, que se viu na Espanha, autoridades que não conseguem dar um alerta num tempo hábil, porque o evento foge da curva e você não consegue prever com a exatidão o que está acontecendo. Uma coisa interessante, Jorge, nós temos visto uma grande crítica, né, o que aconteceu na Espanha, no que diz respeito a um alerta tardio, um alerta em alguns lugares com mais são os grandes questionamentos, né? Exatamente. Da falta de previsão, da falta de alerta, da falta de apoio durante, da falta de assistência no pós, né? Não chegava alimentação, não chegava ajuda, não chegava caminhão, não chegava nada. E o pessoal reclamando muito, muito e muito lá. E nós estamos falando da Espanha. Vamos comparar a Espanha com o Brasil. Olha a diferença, né? Nós estamos falando do primeiro mundo para um país emergente. Né? E olha como nós tratamos isso e olha como eles trataram isso. Isso, mas é interessante assim, ó, por mais que os países sejam diferentes, por mais que as questões culturais e até mesmo econômicas sejam completamente distintas, mas o comportamental, o atitudinal humano, ele é igual. Nós temos na Espanha, né? Não podemos esquecer que a Espanha é um país que até pouco tempo atrás tinha um grupo terrorista. Tá? Onde você tem um sentimento separatista muito grande. Tem um problema político muito sério grande, lá, né? Ideológico e político extremamente acentuado, inclusive fica a observação que todo esse extremismo ideológico político pode ter resultantes, fica claro que tem resultantes em políticas públicas aplicadas aos cidadãos. Isso sempre vai impactar dessa maneira. Um exemplo, quando o príncipe Filipe e a rainha pisam na região da Valença, são apedrejados junto com o primeiro-ministro. Eles têm uma monarquia parlamentarista na região e todos foram vaiados, apedrejados, jogaram lama, tiveram que sair de lá às pressas. Então você tem um comportamento político e ideológico que não favorece. Por isso, as críticas e os comentários sempre são mais elevados. A gente não pode esquecer disso também, né? E alguns meios de comunicação dão vazão a essa crítica exacerbada, que é um conjunto de inconformismo, tristeza e tudo mais com relação ao impacto do evento, com uma condição já política estabelecida, né? Então, isso tudo acentua. Isso a gente viu muito na pandemia também. Essas questões acentuam bastante. De qualquer maneira, eu vou arriscar, Jorge, a fazer um comentário, que é o que nós vimos no Rio Grande do Sul e o que nós encontramos algumas vezes aqui em Santa Catarina. Alertar para desastres, ele não é somente a turma olhando
para o céu e dizendo se vai chover muito ou se vai chover pouco. Todo monitoramento para alerta de desastres, que é diferente do monitoramento climático para as questões atmosféricas, no que diz respeito a nossas questões de clima-tempo, a nossas questões envolvidas para o agronegócio. Ela tem uma metodologia. Quando a gente fala para desastres, ela tem outra metodologia. Por mais que o profissional seja um meteorologista, por mais que o profissional seja um hidrólogo, essas duas metodologias se diferem. Principalmente sobre uma questão falando de análise de risco. Então não é só chover. Essa chuva ela está acontecendo sobre qual região? Qual é a característica de vulnerabilidade e exposição para desastres que uma região tem? Porque se chover 200 milímetros em 30 minutos no oceano, é uma coisa. Se chover 200 milímetros em 30 minutos sobre a região do Morro do Baú, é outra completamente diferente. E nós temos alguns quilômetros de distância. Por quê? Por causa de uma questão envolvendo a vulnerabilidade geomorfológica, comunitária, de gestão administrativa de cada região. Tá? Então, foi uma chuva importante? Foi uma chuva importante, de mais de 500 milímetros. Pega a região de Valência, depois pega Barcelona, nós temos o aeroporto atingido, agora a gente está recebendo um monte de cenas do aeroporto de Barcelona debaixo d'água, como foi o nosso no Rio Grande do Sul. Tá? Então, você tem um regime de chuvas que não era comum, eles chamam lá desse fenômeno, eles chamam de Dana. Seria, digamos assim, um equivalente a um ninho nosso, mais ou menos. Tá? Também é um fenômeno que acontece em determinada época do ano, potencializada por uma evaporação exacerbada do oceano. Tá? Que nós líamos nos primeiros dias que eles relatavam que essa dana, esse fenômeno meteorológico, ele é corriqueiro, ele é anual, mas não naquela proporção. Então pega os órgãos de monitoramento que precisam monitorar clima-tempo, de olho e mapeamento de risco, pegam de calças curtas, porque esse regime de chuva, o que ele vai impactar, na verdade? Vai chover isso tudo mesmo? Eu gosto sempre de lembrar para quem nos acompanha que meteorologia para desastres roda o que eles chamam de modelos. Né? A gente vive ouvindo os meteorologistas dizendo modelos. O que são esses modelos? São exatamente a parte da matemática, dos algoritmos que rodam por trás, com uma imensidão de informações e te dando uma tendência. É um modelo, um gabarito. Choveu dentro desse modelinho, a tendência a resultante é essa aqui. Só que se esse modelo não conversa mais com a realidade, ele deixa passar alguns elementos que dão esse tipo de chuva que ninguém esperava. Sobre uma região que de repente não tem um mapeamento adequado, então eu não tenho muita certeza de quanto vai chover. Eu não tenho muita certeza se aquela região está propícia para impactar, receber aquela chuva. Essa inconformidade de informações acontece esse tipo de coisa. E dali para frente, como diz um ditado que a turma tem usado, dali para frente só para trás. Porque você não tem os órgãos públicos preparados, os órgãos públicos estruturados, você não tem a população com um comportamental de recorrência de eventos. Tá? Quem tem 45 anos, 48 anos, o pai de uma família jovem aí com filhos de até 10, 12 anos, nunca pegou um evento desse na Espanha, porque é de recorrência de 50 e não anos. Sabe como se preparar, como agir, nada. Eu li a respeito que dizia assim, a grande parte das vítimas, as pessoas foram vitimadas, porque quando a chuva começou e a água entrou nas ruas, correram para os seus carros, porque na Espanha também é um tipo de país que você, por causa das características construtivas, você não tem garagem para esses carros, muitos ficam na rua, as pessoas correram para salvar os seus carros e foram pegas com grande volume de água, tentando manobrar os seus carros num congestionamento que já não ia para lugar nenhum. Por isso que as imagens mostram tantos carros amontoados. Né? Exato. Primeiro que é uma característica deles. E uma imagem forte. Exatamente. Por que a queixa do alerta tardio? Porque as pessoas correram para os seus carros. Quem sabe um alerta antecipado, o movimento teria sido outro e as mortes não teriam sido ocorridas. Então, hoje eu vislumbro que, com relação ao alerta e o alarme, essa é a principal dor do espanhol hoje, da região de Valença, é exatamente esse ponto. Se ele tivesse sido avisado antes, ele teria se preparado, se precavido, e quem sabe as mortes nesse número não teriam ocorrido. Bom, a ideia é falar dos exemplos que a gente pode tirar de uma situação como essa, para nós aqui, né? Talvez esse seja um, né? Porque ontem a gente já teve uma situação de pontos de alagamentos, de enxurrada, deslizamentos, quedas de árvores em algumas cidades aqui da região, litoral norte, né? Tubarão, Planalto Norte, Sul, o nosso litoral ali em Penha e tal. Então, quando essa água vem, ela vem muito forte, né? E aí está um exemplo, né?
corre para o veículo ou ataca o alagamento com um veículo, e aí pode acontecer uma tragédia maior, né? Sem sombra de dúvida. Tanto é que uma das principais queixas, ou uma das principais traumas, e agora eu vou voltar novamente dos Estados Unidos, aos grandes alertas para evacuação de cidades, por causa de furacão, são as grandes filas, porque todo mundo entra nos seus carros e quer fugir. E ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Tá? Então essa questão do trânsito ele é um complicador importante. Tá? E aí, Jorge, me permite fazer um link interessante. Assim, ó, lembrando que a meteorologia de uma maneira geral, né, ela só vê trimestre, ela só vê de 3 em 3 meses. Lembrando que mensal é uma tendência, semanal é uma probabilidade, dia é assertivo, mas a exatidão se tem dentro de uma coisa que chama de monitoramento nowcasting, que é um monitoramento numa janela de 6 horas. Então, hoje, no Brasil, hoje, no mundo que usa essa metodologia, em especial o nosso estado, a nossa janela de comunicação com a população, de forma assertiva, está dentro de uma janela de 6 horas para o evento acontecer, para o nível da água chegar. Então, sempre em janelas de 6 horas. E aí a gente pode abrir um parênteses, porque acontece muita polêmica, principalmente aqui na nossa região ou no nosso estado, porque tem profissionais que fazem alardes com 1 mês, 1 semana, 2 semanas de antecedência, enquanto vou pegar o exemplo aqui do Alerta Blue, trabalha com esse prazo que você falou aí. Vão falando de tendências tal, mas sempre deixando claro que os avisos são a cada 6 horas de monitoramento mais real, mais preciso, com mais precisão. E que gera dúvida de quem não entende muito, né? Diz, por que um está dizendo que vai acontecer uma coisa e o outro aparentemente se demonstra um pouco mais tranquilo ou um pouco mais sereno, digamos assim, né? Que fica a dúvida, afinal, vai ou não vai acontecer um desastre? Jorge, na verdade, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o Alerta Blue, trabalham dentro desse modelo. Você tem cartas e você tem estratégias de comunicação com a população de forma diferente. Tá? O então, que outros talvez não aplicam, né? Exato. E daí, assim, Jorge, enquanto você não tem assertividade, você está num campo de uma determinada estratégia de informação. E daí, vou te dar um exemplo, esses modelos matemáticos que geram, dando tendências e probabilidades. Você tem um modelo japonês, europeu e norte-americano. Pelo menos 3 grandes modelos matemáticos que o mundo inteiro usa para dar a tendência de chuvas, ventos, enfim, das questões meteorológicas. Alguns são um pouquinho mais brandos, um pouquinho mais conservadores, e outros já trabalhando nas questões de que a população possa se precaver, trabalham sempre de forma com os números mais altos, dando o evento de forma mais severa. Então, todo mundo que trabalha nesse campo rodam esses modelos e tem, no final das contas, no mínimo 3 ou 4 cartas que te dão probabilidades diferentes para o mesmo período de chuvas, ou por aquele mesmo fenômeno que está entrando a partir do Polo Sul para nós, né? Você tem 4 modelos, um mais brando e um mais severo. Então, se você é de uma empresa, da iniciativa privada, se você trabalha com um órgão que não precisa dar alertas, você pode se valer dessas informações e falar, olha, pode chover de 80 a 180. É importante que todos fiquem alertas, é importante que esse período vai ser mais chuvoso, mas pode não ser, depende do modelo que ele usa. Quando a gente sai desse momento para o alerta de desastres, aí você precisa ser assertivo. E diga, vou dar um exemplo clássico, assim, atenção, né? Toda a região da Itopava Norte, a região da Velha, estejam preparados para o final de semana que teremos chuva. Aí você tem que ter uma assertividade maior. Não pode trabalhar numa curva tão grande. Pode ser que a gente tenha chuvas de 11 milímetros e 110. Os modelos estão te indicando isso, mas quando você vai para o alerta de desastres, tu tem que ser extremamente assertivo. E a janela desse alerta são 6 horas. Então, por isso que a gente recomenda para a população, não fiquem numa posição reativa, esperando que o órgão público diga, atenção, morador do Garcia, procure abrigo. Você já sabe onde tem informação. Baixe o Alerta Blue, acompanhe sites de meteorologia, acompanhe a imprensa com informações que estão dando e você tem o seu planejamento para fazer isso. Não espere o poder público dizer agora vai. Não, esteja precavido disso tudo antes, que é o que a gente chama da autoproteção. Colha a informação adequada,
Afinal de contas, você mora numa cidade que tem vulnerabilidades quanto a isso e tem o seu próprio planejamento. Agora, por falar em cidade com vulnerabilidade, né? Acho que não tem para dizer uma que não tem algum tipo de vulnerabilidade em relação ao clima, né? Não tem, Jorge. Isso é uma realidade nossa. Um profissional, né, hoje o coordenador do órgão brasileiro que trabalha que é o CEMADEM, né, que trabalha com monitoramento clima-tempo para alerta de desastres, principalmente de enxurrada e escorregamento. No Brasil a gente fez um diferencial, depende o modelo de chuva que te leva a um determinado desastres, é monitorado por órgãos diferentes, né? Isso tudo concentrado pela Defesa Civil Nacional, daí para dar os alertas. Mas o presidente do CEMADEM fez, há dias atrás, uma palestra no Rio Grande do Sul e disse que se a temperatura global aumentar com mais 4 graus acima da média, inviabiliza a vida no Rio Grande do Sul. O cidadão disse, isso está registrado, tá? Está reverberando na imprensa, tá? E é uma autoridade, o cara, Prêmio Nobel da Paz, esse cidadão, tá? Carlos Nobre, e ele, ou seja, um cientista se posicionar dessa maneira, é sinal que ele tem muita assertividade no que ele está falando. Então nós temos uma mudança climática na Terra importante que não tem mais para onde nós irmos. Ou, para quem nos ouve, para ter ideia, hoje em Santa Catarina nós temos mais ou menos a mesma proporção nos últimos 20 anos de decretação de situação de emergência ou por enxurradas ou por estiagem. As duas estão mais ou menos equilibradas nos últimos 20 anos, a quantidade de decretos que as cidades catarinenses fizeram. Ou seja, a nossa linha divisória está no Planalto. Do Planalto para o litoral, enxurrada, do Planalto para o extremo oeste, estiagem. Então, independente para onde você for em Santa Catarina, tu pega um fenômeno predominante que vai te levar para uma situação crítica. Se nós pegarmos o oeste, nós estamos falando de tempestades severas, de vento, de granizo, de estiagem, características de temporais importantes. Quando a gente pega do Planalto para o litoral, estamos falando principalmente das chuvas, da circulação marítima, das enxurradas, da inundação gradual a partir do extravasamento dos rios. Então não tem lugar seguro. Cada um tem o seu fenômeno, cada um tem o seu fenômeno extremo que levam aos desastres. Por isso, eu hoje moro em Blumenau e vou para Chapecó abrir o meu negócio, eu tenho que chegar lá e compreender o bairro que eu vou morar, a casa que eu estou comprando ou que eu estou alugando, que tipo de exposição de eventos que tem, se é telha de fibrocimento, se é com laje, se não é, se é forrinho de PVC, para me entender a minha vulnerabilidade presente aos eventos. E o mesmo alerta a gente deixa para quem chega em Blumenau, conheça o bairro que você está morando, a rua que você está alugando ou comprando o seu imóvel. Tá? Algum tipo de exposição nós temos. Se o imóvel é seguro, a tua rota pode não ser segura. A gente sempre recomenda isso, Jorge. Vai no caderno do IPTU e veja a tua cota de inundação. É seguro, a minha cota de inundação é 17 metros, bacana. Você fica ilhado? Fico, bacana. É a tua rota de fuga ou a tua rota para chegar a um comércio, tá? Para buscar os filhos na escola no primeiro dia, ali na primeira emergência, inunda com quantos? Tá? Então isso a gente tem que conhecer, tem que estar ciente dessas questões. Lembrando que antes da inundação gradual, que é a nossa enchente, nós podemos ter uma enxurrada, porque a enchente ela acontece devido a um regime de chuvas mais intenso e duradouro. A enxurrada é mais pontual e severo. Então eu posso estar numa cota, minha casa está numa cota de 16,8, tá? Mas aí deu uma chuva e encheu d'água a rua. O que é isso? Está errada a cota? Não, você teve um fenômeno de enxurrada, que o sistema de drenagem urbano não deu conta, tá? Então, esses fenômenos todos eu tenho que conhecer. Se eu estou chegando em Blumenau, eu tenho que conhecer disso. Se eu vou embora para o Planalto Serrano, eu tenho que conhecer dessa exposição, porque, reverberando o que você falou, nós não estamos livres de sofrermos com eventos naturais severos. E isso, mais uma vez, amarrando o que nós estamos falando da Espanha, né? Eu não tenho dúvida que tanto autoridades, órgãos de monitoramento, órgãos de resposta, a população foram pegos, assim como o Rio Grande do Sul, foram pegos com um evento extremo que há muitos anos, há muitas décadas não aconteceu e você já não tinha preparo para esse evento. Lá também tem muita reclamação do tempo de resposta do governo, né? Bom, aqui a gente é mais, ou pelo menos pelo que se viu através da imprensa, a gente se sentiu mais bem preparado, né, para receber uma resposta mais imediata em situações como essa, né? Mas isso vai muito também do que a gente já falou aqui várias vezes, né? Quanto mais eu caio, mais eu aprendo a andar, né?
as cidades, os estados, as regiões, os países mais bem preparados são aqueles que têm a mais alta recorrência. Tá? Isso é fenômeno mundial. A Espanha tem uma característica: quem responde aos desastres na Espanha é o exército espanhol. O exército espanhol tem uma divisão de exército preparada para desastres. Então, o desenho espanhol ele é mais afeito a responder aos desastres. Eles não trabalham sobre aquele ciclo que nós temos de 5 fases obrigatoriamente. Ele tem uma outra política pública que lida com os seus desastres. Cabe a uma única instituição responder. Eles têm uma defesa civil, a exemplo da Itália, tá? A exemplo de Portugal, tem uma defesa civil eficiente, operativa, mas com um desenho de resposta diferente. Tá? Por isso que, mais uma vez, Jorge, eu gosto sempre de frisar, nós aprendemos muito com o japonês. E hoje, para Santa Catarina, o nosso modelo de preparação, resposta, mitigação de eventos, estratégias preventivas é o modelo japonês. Tá? Mais do que um modelo, digamos assim, alemão, considerando que nós fôssemos, né, de origem alemã, trouxéssemos também na nossa colonização essa questão. E o japonês, principalmente porque o japonês trabalha com uma estratégia de conviver com risco aceitável. Não tem 100% seguro. Então, você tem que costumeiramente compreender a tua exposição. Aprender a lidar com a situação que vem. Estar preparado, saber onde buscar informação, ter o seu planejamento, compreender a sua exposição, vulnerabilidade, manter o seu negócio viável, ter a sua família protegida, saber onde coletar informações de qualidade, estar enganjado socialmente, né, nos grupos que a comunidade forma exatamente para lidar com esse tipo de assunto. Então, você buscar esse convívio seguro entre natureza, entre eventos extremos, entre vida e negócios, tá? Porque essa vai ser a nossa realidade. E um exemplo, né, de tudo isso, nós tivemos essa semana a premiação do programa Agente Mirim da Defesa Civil aqui de Blumenau, né, no Congresso dos Municípios em Balneário Camboriú, mostrando como a gente trabalha essa questão da prevenção, do ensinamento para as crianças, né, da situação que a gente pode enfrentar daqui a pouco. Mais uma vez, agora citando o japonês, depois do tsunami deles, eles cunharam uma estratégia que nós passamos a tentar copiar. O japonês, após o seu tsunami, ele chegou a uma seguinte conclusão: o mesmo valor, o mesmo recurso que você emprega em estruturas de concreto, que você emprega em estruturas preventivas e mitigatórias para tornar as regiões mais seguras, o mesmo valor você deve investir na formação das pessoas. Porque o japonês viu isso depois do tsunami, que grandes estruturas de proteção baixa a percepção das pessoas. Elas se sentem mais seguras com toda aquela estrutura. E aí ficam aguardando uma ação, de tomar uma ação. Exato, e menos afeitas a perceber a sua vulnerabilidade, voltando a uma posição mais reativa, esperando que a autoridade diga o que precisa fazer, baixando a percepção. Então, o projeto exatamente o Agente Mirim de Proteção e Defesa Civil, que é um projeto que nasce na cidade de Blumenau, depois ele é acolhido pelo governo do estado, e hoje 100% das cidades catarinenses, principalmente as escolas estaduais, precisam ter, é trabalhado entre ali o 6º e o 7º ano em alunos com essa idade e nesse momento letivo da sua formação, é a estratégia para você trazer conhecimento para as pessoas. A gente não espera esses projetos, Jorge, não tem a pretensão de que o jovem, em tenra idade, seja o grande operador. Seja ele que vai arregaçar as mangas, pegue uma pá, que vai fazer alguma coisa durante uma enchente. Não é essa a estratégia. A estratégia é construir uma massa crítica, mudar um atitudinal num grupo etário afeitos a mudanças, para que ele seja um cidadão diferente. Ele é um cidadão que seja um cidadão que tenha um atitudinal ambiental diferente, ele seja uma pessoa que compreenda, que se engaje mais nesses assuntos. Tá? Então, é essa a intenção. 16, daqui mais uns 10 anos de idade, esse aluno do 6º, 7º ano vai estar aí com 22, 25, no início da vida adulta jovem, começando a formar o seu núcleo familiar, alugando um imóvel, comprando a entrada no imóvel. E tendo uma percepção diferenciada. Diferente, né, da sua exposição e o que é conviver com isso, com essas questões todas. Tá? Então, essa é a grande estratégia do projeto de defesa civil
nas escolas, o grande salto de qualidade que está por trás. Né? Não adianta a gente querer investir em pontes, sistemas de contenção, macrodrenagem, monitoramento, sistemas de difusão por telefonia celular, se na outra ponta nós não tivermos um cidadão que mude a sua atitude, sua relação com o meio ambiente, que estabeleça as estratégias para ser um agente que trabalhe nas questões da diminuição dos gases, né, de efeito estufa, ou seja, essa estratégia toda tem que começar, nós já começamos, porque nós temos que ter pessoas diferentes preparadas para as mudanças do planeta. Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres. Agora a gente entra numa época em que serão mais frequentes aqueles temporais de final de dia e que chamam a atenção, né, pelo acúmulo, muitas vezes, de chuva forte em uma determinada localidade. Já tivemos algumas tragédias aqui em Blumenau, né, em locais específicos de uma parte da cidade sequer ter chuva e da outra ficar completamente alagada e até com mortes ocorrendo nessas situações. Como é que a gente deve se preparar para esse período? O que eu faço, por exemplo, né, no meu entorno da minha residência, na minha residência, para que se vier uma chuva forte, eu possa evitar algum tipo de alagamento ou eu possa estar preparado para se isso acontecer? Para quem nos ouve compreender, nós já estamos desde setembro e nós vamos mais ou menos até março, abril, mais ou menos, nos meses de maior exposição e recorrência de eventos registrados no nosso estado. Então, esse estudo de risco que é feito pela Defesa Civil Nacional, os dados gerados a partir desses estudos mostram que a nossa maior recorrência de desastres em Santa Catarina, decretos por enxurrada, vão de setembro a março. Então a gente está dentro dessa janela. Uhum. E é exatamente o período mais quente do ano, exatamente aquele período de chuvas intensas, seguidas com vento importante, antecipadas por vento importante e muitas vezes granizo, mais para o final do dia. Então a gente sai de um regime de chuvas importantes, de chuvas mais intensas, mais frequentes, aquele período, né, de chuva de madrugada, aquele desenho todo, a gente está se afastando dessa característica de chuva, vindo para aquela chuva severa do fim do dia, acompanha com muito vento, podendo vir com granizo, fazendo quadro de enxurrada, ou seja, a rua enche muito rápido, podendo levar carros, podendo levar pessoas que tentam atravessar áreas alagadas, porque ela tem velocidades. Tá? O sistema de drenagem não deu conta. A gente sempre comenta assim, ó, se ao momento começou a chover, a rua encheu, a chuva parou, 15 minutos depois a rua está seca, o sistema de drenagem está funcionando. Exato. O que é o seguinte, ele não comporta o regime de chuvas que veio. Então, lembrando que como vem chuva rápida em grande quantidade, como nós temos vento, então tudo aquilo que pode ser arrastado pelo vento, lançado sobre alguém, lançado sobre carros, a região que você está, mais baixas da região de uma rua, de um bairro, que pode ser rapidamente alagado, esse período você tem que tomar cuidado no final da tarde. Então, dias que começam muito quentes, muito abafados, céu limpíssimo. Limpo. Tá? A partir da tarde começa a aparecer umas nuvenzinhas no horizonte. Aqui eu tenho uma indicativa importante de chuva, porque tem uma relação direta com a temperatura e a quantidade de evaporação. Dias muito quentes, ali são 11 da manhã, 1 hora da tarde, aquele calor insuportável. Se nós tivermos chuva no final do dia, ela vem de forma severa. Então eu já me calculo para buscar as crianças da escola um pouquinho mais cedo, para mim não ficar tão exposto a um regime de chuvas importantes no final do dia. Porque ao final do dia, exatamente quando todo mundo está no trânsito ou voltando do trabalho com as crianças da escola. Então, ou eu chego em casa depois das 19, ou eu chego em casa antes das 17. Tá? Essa estratégia para mim, eu me expor o meu trajeto a uma área de inundação. Muito cuidado com árvores altas, muito cuidado com outdoor, com obras no entorno, obras mais altas, onde você tem aquelas bandejas de proteção na obra, onde você tem tapumes, tá? Isso tudo pode ser arrancado pelo vento e projetado sobre carros, sobre pessoas. Essas tempestades, por questões elétricas, ela vem com muito raio, ela vem com muita descarga elétrica. Então, cuidado, não ficar embaixo de árvores, não ficar embaixo de grandes estruturas metálicas ou muitas vezes não metálicas, tá? Como tapumes, né? Propriamente ditos. Se eu estiver dentro de casa, dentro de prédios, não fico pendurado para fora da janela, com a cabeça para fora da janela, porque um aterramento de um raio, ele vem pela lateral do prédio e pode ter um impacto na pessoa que está com a cabeça para fora da janela.
Tá? Se eu estava andando de bike numa área descampada, se eu estava fazendo um trekking andando em área descampada, é até recomendável que eu sente no chão, que eu deite no chão em momento de tempestade, porque todo ponto mais elevado... Na praia, por exemplo. Na a gente praia, já viu pessoas sendo atingidas por raio na areia. Exato. Fecha guarda-sol, você recolhe para a área mais protegida, evita ficar exposta na parte de areia, na parte do mar, tá? Que vai receber ameaçou chover, sai da praia. Sai da praia, volta mais tarde. Questão. Exatamente. Lembrando que ela é muito passageira, né? Da mesma forma que ela se estabelece, vai embora. Tá? Passa aquele período e que está mais ou menos numa janela das 17 às 18h30, 19 horas. Mais ou menos é esse regime que nós vamos enfrentar. Neto, o nosso tempo aqui já ultrapassamos, né? Já se esgotou. Mas tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, porque uma vez, no final da tarde, numa viagem, né? Fechou o tempo, aquele vento, justamente esse cenário que você fala, né? Um vento terrível, uma chuva, uma visibilidade muito ruim, a direção ficou muito arriscada. Mas como na beira da estrada haviam muitas árvores, então os galhos começam a ser arrancados, eu paro, eu estaciono, eu continuo e tento me livrar daquela tempestade. Qual é o melhor abrigo num momento desse? Hein? A melhor estratégia de todas é você... Vamos supor, o exemplo que você deu. Você estou indo daqui para Itapema, estou indo daqui para Balneário Camboriú. E tem um alerta nesse trajeto. O ideal é que eu não me exponha antes, que eu não entre em viagem sabendo... Mas pode acontecer de você estar no meio do caminho. Perfeito, isso acontecer, né? Você está no deslocamento mais longo e no meio do caminho ocorre. Né? Então, qual é a grande estratégia? Não saia do carro, pisca-alerta ligado, vá para acostamento para o carro. Se possível, eu já passei por uma experiência dessa, coloque a frente do seu carro voltado no sentido do vento e não lateralizado do vento. Bote a frente do seu carro pelo mesmo sentido que o vento está soprando. Você diminui o atrito, principalmente quem está com veículos mais altos, com vans, pequenos caminhões, né, utiliza essa estratégia. Se possível for, saia... Além do acostamento, pega uma área maior de recuo, uma área de estacionamento de posto, uma área de manobras, que saia, não fique no acostamento. Neto, não tem estratégia. Fica no acostamento então, só sai da via. Vou andando devagarinho, pisca-alerta ligado. Não, estaciona, liga o pisca-alerta e fica dentro do carro. Essa é a melhor estratégia. Mas está uma região de árvores. Você não conseguiu escapar dessa região? Fica no acostamento de pisca-alerta ligados, tá? E espera o vento amenizar para seguir viagem. É o mais seguro. Esse é o mais seguro. Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas orientações que levamos aqui para a nossa audiência. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Lembrando que para as pessoas, os seus condomínios, as suas empresas, você hoje tem uma empresa na cidade de Blumenau, o Actio, Gestão de Riscos e Desastres, com capacidade de sentar com equipes, com pessoas, com condomínios e montar os seus planos emergenciais. Convido para visitar www.actiogrd.com.br. Obrigado, ótimo final de semana, Neto. Para todos.